Preconceito e discriminação. Esse é um assunto bem polêmico, um dos quais a esquerda também se aproveita para manter a desigualdade e as coisas como são. Racismo, homofobia, machismo, feminicídio, discriminação social, preconceito contra pobres, preconceito religioso ou de qualquer outro tipo e etc., ao meu entender fazem parte do mesmo pacote e não deveriam ser classificados individualmente, pois ao meu ver tal classificação gera segregação, diferenciação e desigualdade. Se buscamos igualdade social, temos que considerar que todos os seres humanos são iguais, salvo cidadãos com necessidades especiais que dependam de auxílio e adequações com objetivo que aproximem e nivelem ao máximo dos demais, mas tal diferença deve-se ater somente para, por exemplo, na ocasião de possibilitar e adequar o acesso de um cadeirante a pavimentos superiores através de rampa, pois o mesmo ficaria impossibilitado de alcançar através do uso comum das escadas, entre outros, mas quando sofre preconceito e é discriminado, o cadeirante, como qualquer outro ser humano, deve se enquadrar como vítima comum do crime de preconceito, assim como estaria sujeito qualquer cidadão, seja preto, branco, careca, cabeludo, hétero, indivíduo de qualquer outro gosto sexual, de qualquer grupo ou religião e etc. Quando um indivíduo sofre discriminação, geralmente é por ter característica física diferente, mas qualquer cidadão está sujeito a sofrer tal abuso, independente de pertencer a outro grupo, ter opiniões diferentes sobre algum assunto ou etc., seja lá qual grupo ou característica a vítima se enquadra, não há relevância, pois todos são seres humanos e todos são igualmente vítimas de preconceito, sendo relevante somente a atitude criminosa, pois todos esses atos são caracterizados por apenas um crime, preconceito. Se a população se unir para exigir que o crime de preconceito seja punido com rigor e sem restrições, estará combatendo a discriminação e o preconceito de maneira abrangente sem discriminar o tipo, característica e etc. Impondo assim, através desse ato, a igualdade do ser humano. Hoje vemos uma pessoa branca e ou de classe social avantajada como privilegiada, o que de certa forma é verdade. O problema é que ao invés de combatermos o problema fazendo com que não haja classe avantajada ou diferenciação por cor, inferiorizamos as classes e pessoas de outra cor, tratando-as como minorias, tentando amenizar os problemas através de benefícios, auxílios e etc. Fazendo com que indivíduos de tais classes ou cores diferentes jamais alcancem a igualdade plena de direito. Se, por exemplo, um branco for proibido de entrar em algum estabelecimento por estar sem camisa e o mesmo observar que nesse estabelecimento entram ou já entraram pessoas sem camisa, ninguém dará a mínima para tal crime, nem sequer tratarão como preconceito. Indo mais além, se um branco é rispidamente chamado de branco, tal fato nem sequer seria percebido, mas se fosse com uma pessoa preta, tais fatos teriam enorme repercussão, o que no meu modo de ver, torna o branco um superior perante a sociedade, um ser que não precisa se sentir ofendido quando chamado por sua cor, pois tal cor não é qualidade e nem defeito, é apenas sua característica física, assim como é a do preto, mas devido à história vergonhosa da escravidão, o preto é tratado como algo pejorativo por seres humanos evoluídos e quando não, tais fatos tratados de maneiras diferentes faz o resto da população mais evoluída e consciente achar que há diferença e ao invés do tratamento igual, tratam de maneira diferente, com receios,
compaixão e etc. Perpetuando o erro. Independente da história, devemos tratar com igualdade todos os cidadãos, criando leis mais rígidas e sem brechas para combater o preconceito quando danoso, e nunca é demais dizer que para o preconceito e discriminação não danosos, como por exemplo, tentar ofender alguém desferindo palavras que descrevem apenas as características físicas como se fosse defeito, sejam tratados através da educação, para que cada vez menos pessoas com esse tipo de comportamento exista no planeta. Se alguém desfere palavras a outrem como, seu preto, aleijado, crioulo, macaco, perneta e etc., tais palavras, mesmo que tenham sido lançadas com o objetivo de ofender, devem ser ignoradas, pois só demonstra a inferioridade intelectual e moral de quem as desferiu, e mais cedo ou mais tarde essas pessoas vão cometer algum tipo de preconceito danoso, como por exemplo, servir de maneira diferente em algum estabelecimento, impedir entrada em algum evento e etc. Porém, aí sim deve-se haver severa punição, para que em paralelo com o trabalho feito através da educação, tais atos sejam cada vez menos frequentes até se extinguir e finalmente o preconceito fique no passado. Não estou tão certo quanto a não punição por tentativa de ofensa através de palavras que descrevam características físicas, mas tenho absoluta certeza de que se for escrito em lei que chamar alguém de preto será crime, que seja igualmente escrito como crime na lei chamar alguém de branco. Esse é um tema que mexe muito comigo, pois odeio injustiças e desigualdades. Quando falo injustiças, não me refiro a fatos como, por exemplo, alguém que treina alguma coisa 8 horas por dia durante 5 anos, ser derrotado de maneira limpa por alguém que nunca treina, ou alguém que jogue ou pratique alguma coisa infinitamente melhor e mesmo assim perca por algum descuido, falta de sorte, detalhe e etc. Tais fatos nem mesmo podem ser considerados falta de mérito. Injustiça seria se o árbitro interferisse de maneira proposital para que um dos dois levasse vantagem, o jogo se desse em algum campo, quadra, escolhido propositalmente para favorecer o desempenho de um dos competidores e etc. Essas pequenas atitudes antiéticas que passam despercebidas na sociedade geram diversos outros problemas e só podem ser resolvidos através de valores ensinados através da educação, mudando a cultura da população. Alguns fatores que parecem estar lutando por igualdade, ao meu ver, só contribuem para mais desigualdade. Eu posso falar de feminicídio, que é um nome que serve para denominar crimes contra mulheres, quando poderiam lutar por punições severas e sem restrições, além de lutar por educação e conscientização, para todos os crimes. Eu posso falar de homofobia, quando poderíamos lutar para a erradicação do preconceito, seja lá qual for. Eu posso falar de Black Power, música black, cultura negra e etc. Mas acho que agora, em pleno século XXI, fomentar e ostentar essas bandeiras só aumentam e perpetuam a segregação. Não se esqueçam que não existe cultura branca, música branca e etc. Não vemos ninguém dizendo que tem orgulho de ser branco. Todos somos iguais e devemos impor isso exigindo leis mais rígidas contra preconceitos. Devemos impor a igualdade ao invés de continuar lutando por diminuição da desigualdade. Essas lutas e essas bandeiras jamais possibilitarão a igualdade plena e justa. Podemos mais, podemos conseguir igualdade de verdade. Vamos revolucionar começando pelas escolas.
Vamos parar de lutar contra o racismo, pois se todas as raças são iguais, racismo não existe, o que existe é preconceito e o preconceituoso é quem deve pagar, seja lá qual for a predileção que quer direcionar o seu ódio. Vamos parar de lutar contra o machismo, mais uma vez o que acontece é preconceito. Embora nesse caso haja diferenças físicas e hormonais, mas tais diferenças devem ser respeitadas e pronto. Vamos parar de lutar contra crimes de homofobia e lutar contra crimes de preconceito, pois todos somos iguais. O vídeo 2 mostra como deveria ser o início das mudanças se quisermos de verdade alcançar justiça e igualdade. O resto, os outros assuntos, são importantes, mas devem ser considerados secundários, para serem resolvidos se possível em paralelo, se não, postergados. Tais problemas e tantos outros como, passagem de ônibus muito cara, corrupção, violência e etc., são assuntos que nunca alcançariam a resolução de fato sem antes resolvermos o problema da igualdade e homogeneização da educação. Sem esse problema resolvido, todos os outros só servem como pano de fundo para a guerrinha fictícia entre a esquerda e a direita, pura enxugação de gelo, cortina de fumaça para evitar que enxerguemos as soluções que nos levaria à igualdade social de maneira simples, mesmo que levasse algum tempo. Resolver qualquer outro problema é sempre um passo importante para melhorar a nação, mas em conjunto ou após desenvolvermos o programa de educação igual para todos. Para conseguirmos iniciar essas mudanças, precisamos de alguma forma exigir que acabem as instituições de educação particular, restando apenas instituições de ensino públicos que abranjam toda a população. Esse assunto deve ser continuamente repetido, batendo sempre na mesma tecla até que consigamos, nem que seja através de revolução, onde, por exemplo, formaríamos um bloqueio ao acesso às escolas particulares através de manifestação, começando das mais caras para as mais baratas, até não restarem nenhuma. Quem tem dúvidas sobre tal medida, pensando que o governo não daria conta de fornecer escolas para todos ou que utilizariam para manipular a população, eu digo que basta reaproveitarem as escolas particulares, apenas redistribuindo os alunos e professores de forma homogênea, e quanto à manipulação, seria tolice, pois inclusive os filhos dos poderosos manipuladores, por obrigatoriedade frequentariam tais instituições de ensino. Portanto, não tenho dúvidas de que essa seria a única maneira de dar início a uma sociedade igualitária.